em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu pedi que o último hino que cantamos agora há pouco, Olhando para Cristo, fosse incluído na programação hoje, porque esse é o tema de hoje, Olhando para Cristo. Em Hebreus capítulo 11, nós lemos o 12, mas no capítulo anterior, em Hebreus 11, o autor trata da questão da fé. Inclusive, Hebreus 11 é conhecido como o grande capítulo da fé, e de suas muitas testemunhas, e lista, inclusive, os grandes personagens da fé, e como a fé foi usada na vida deles, e foi muito eficaz na vida deles. O capítulo seguinte, Hebreus 12, de que nós estamos falando hoje, ele trata também, continua tratando da fé, porém de uma perspectiva um pouquinho diferente. Versículo 2, de onde tiramos o nosso tema de hoje, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Muitos crentes em igrejas ao redor do país e ao redor do mundo caem em várias tentações e desvios muitos sérios. E a causa central, principal para essa queda, esses problemas, é que não estão olhando para Cristo. Parece algo muito simples, de fato é. Nós temos o exemplo claro e clássico do apóstolo Pedro, lá em Mateus 14, contando sobre a sua andada sobre as águas. No versículo 29 de Mateus 14, e ele, no caso Jesus, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Antes que a gente fique muito crítico com Pedro, eu gosto sempre de lembrar que ele ainda é retentor do recorde mundial em ando sobre as águas. O barco estava cheio, mas só ele desceu do barco. Mas eu quero que você olhe comigo no versículo 30 de Mateus 14, mas sentindo o vento forte. Esse sentindo está falando sobre os sentidos, não necessariamente que ele sentiu. Se a gente ler, por exemplo, a versão literal do texto tradicional, que é uma tradução em português muito boa, ela é a tradução literal do texto, nós não usamos ela aqui na igreja, é mais uma tradução de referência, pode ser usado para leitura diária, não tem problema algum em fazê-lo, mas nessa tradução que é literal, o versículo 30 diz assim, vendo todavia o vento forte, teve medo, e havendo começado a ir para o fundo, clamou dizendo, ó Senhor, salva-me. Então, na nossa tradução que nós usamos, a ACF fala, sentindo o vento forte, mas a literal diz, vendo. Para entenda, ver é um dos sentidos. Tá? Tem visão, tem olfato, tem toque, assim por diante, audição. Mas quando fala aqui que ele sentiu o vento forte, está falando que ele viu, ele olhou. Ele olhou para o vento forte. Ele estava olhando para Cristo. Cristo falou, venha. Ele saiu do barco, andou sobre as águas. E quando ele olhou para o vento e não para Cristo, ele começou o quê? A afundar.
Por isso que eu disse o exemplo claro, o exemplo clássico. Pedro afundou quando tirou os olhos de Cristo, e nós também iremos afundar quando nós tirarmos os nossos olhos de Cristo. E até dirigirmos o nosso olhar a Cristo, nós vamos ficar afundando. E dirigir o olhar a Cristo faz toda a diferença na vida cristã. A vida cristã é fundamental, é indispensável a gente olhar para Cristo, como nós lemos no versículo no versículo 2, onde diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Olhando para Cristo. E também no versículo 3, diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Essa palavra considerar no versículo 3, se você olhar no dicionário português, a palavra considerar, você vai encontrar as seguintes definições, em português. Olhar, interessante. Fitar com atenção e minúcia. Então nós temos no versículo 2, dizendo, olhando para Cristo, e no versículo 3, considerai, que é a mesma coisa, é olhar, fitar com atenção e com minúcia. Então a vida cristã é muito importante, a gente está olhando e considerando e fitando o nosso olhar em Cristo. A palavra considerar, em grego, é muito interessante. Essa palavra considerai, no versículo 3, é a palavra grega analogia. Analogia. É onde nós derivamos em português a palavra analogia. E a palavra analogia significa, no dicionário português, a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então, esse considerai é você e eu, a gente olhar e fazer uma comparação. Não uma comparação da vida do Vitor com Cristo. Não uma comparação da vida do Bruno e Cristo. Fazer uma comparação entre a minha vida e Cristo. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso considerar, fazer uma analogia, uma comparação com Cristo. Olhar para Cristo. Eu devo olhar e considerar apenas Cristo e com mais ninguém. A não ser que esse alguém, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então nós devemos olhar a Cristo ou aqueles que estão seguindo Cristo, como Paulo disse. Mas muitos crentes caem, e muitos crentes caem e não levantam, porque não estão olhando para Cristo. Não estão se comparando a Cristo. Efetivamente, não estão seguindo, imitando a Cristo. E é muito perigoso, é muito danoso esse não olhar a Cristo, porque essa distração é usada por Satanás para desviar, decepcionar e desencorajar. Eu vou dizer de novo. Desviar, decepcionar e desencorajar, desanimar o povo de Deus. O quê? Não olhar para Cristo, não considerar Cristo, não se comparar com Cristo e estar se comparando com outras pessoas e não a Cristo. Aqui fala, olhando para Cristo, considerando, pois, aquele que suportou tais contradições. Quem foi aquele que suportou tais contradições? Cristo. Devemos olhar e considerar a Cristo. É tão importante esse alerta, porque crentes que são desviados, decepcionados, desencorajados, são crentes que nunca alcançam o seu potencial ou a sua bênção plena perante Deus. Nunca alcançam.
Porque estão desviados, estão desencorajados, estão desanimados, muitas vezes decepcionados. Mas eu garanto, eu lhe asseguro que você nunca será decepcionado com Jesus Cristo. Você nunca será desanimado ao olhar a Cristo. Você nunca ficará desviado ao olhar a Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 2, olhai para Jesus. No versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições. Deus nos alerta quanto a isso. Deus nos alerta para não tirar os olhos de Cristo, para evitar o que ele fala aqui no final do versículo 3. O final do versículo 3. Vou ler o versículo 3 inteiro. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não, aqui está o porquê devemos olhar para Cristo, porque devemos considerar Cristo, para que não o que? Enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quer ver um crente desfalecido nos ânimos? Quer ver um crente desanimado? Quer ver um crente enfraquecido? É um crente que não está olhando para Cristo. É um crente que não está se considerando com Cristo. Se comparando. Fazendo uma analogia. Essa palavra considerai, lembre-se, considerai é a palavra analogos. Conjugada analogia. Eu não vou entrar na questão do ana e do logos, porque não vem ao caso, basta entender que é fazer uma analogia, fica bem claro no português. Tem muito crente fraco, desfalecido, sem ânimo, fraco na doutrina, fraco no caminhar, desfalecido e sem ânimo para fazer a vontade de Deus. Porque não estão olhando para Cristo. Então, se não há Cristo, a quem estas pessoas fracas, desanimadas, desencorajadas, desfalecidas, a quem elas não devem olhar? Devem olhar a Cristo, olhando para Cristo. Mas aonde? Tem muita gente, algumas pessoas, alguns crentes, aonde estão olhando e não deveriam? Primeira categoria, olhem comigo em Provérbios 13, e versículo 20. Olhando para Cristo, e não necessariamente para pessoas mais maduras na fé, mais experientes na fé. Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Peraí, pastor, você acabou de falar que não deve olhar para os mais maduros, e o versículo aqui está dizendo que a gente deve andar com os sábios para ficar sábios. Devemos sim olhar, devemos sim seguir pessoas mais maduras e mais sábias do que nós. Porém, grande porém, sempre manter os olhos em Cristo. Por que isso é importante? Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, quando você olha para alguém mais experiente do que você precisa olhar para aquela pessoa, mas atrás ou na frente daquela pessoa, devemos ver quem? Cristo. Sim, vamos seguir alguém mais experiente, mais sábio, mais maduro, mas enquanto eles seguem a Cristo, e se eles seguem a Cristo, eu vou ver eles, mas eu vou ver Cristo. Por que isso é importante? Porque se alguém se diz maduro, experiente e sábio, mas não está seguindo Cristo, eu não vou seguir ele aqui, ou aqui, ou aqui, porque o Cristo está ali. Vamos andar com sábios para sermos sábios. Vamos andar com experientes e os maduros, sim, mas sempre podendo enxergar Cristo à frente deles. Se o Cristo não está à frente de quem você está seguindo, não interessa se é papa, se é padre, se é pastor, se é monge, se é guru, não interessa quem seja. Se você não enxerga Cristo na frente de quem você segue, não siga. Olhando para Cristo, considerai aquele que suportou tais contradições, que foi quem? Cristo. Olhando para Cristo. Sede meus imitadores, como também eu
de Cristo. Aí eu pergunto, o que nós sabemos das pessoas que nós, achando que são maduras, seguem, fazem? O que sabemos delas? Eu mencionei outro dia justamente isso. Eu tenho um grande problema com pessoas que ficam seguindo pessoas que não conhecem. Como assim, pastor? Figuras na internet, figuras em sites, figuras em livros. Eu não estou criticando sites bons, livros bons, mas antes de você sair seguindo alguém, o que você sabe daquela pessoa? Sabe o que você sabe? Você sabe o que ela quer que você saiba. Você e eu, nós não conhecemos aquela pessoa, o seu dia a dia, o seu caminhar, o seu tempo, nós não sabemos. Nós sabemos o que ela projeta, o que ela coloca lá fora. Temos que ter cuidado. Então, se eu não conheço, eu tenho que alinhar os ensinamentos e a vida daquela pessoa com Cristo. E se estão alinhados, joinha. Mas se não há esse alinhamento, se a lista é Cristo, essa pessoa está aqui, nem que seja 1 ou 2 degraus ou 3 degraus, cuidado. Porque você não está olhando para Cristo, você está olhando para essa pessoa aqui, ó. E não considerando Cristo, mas sim essa pessoa. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que aparece, o que aparenta ser, é o que é. Mesmo as melhores pessoas também podem cair. Pedro, Paulo, Moisés, Davi, Salomão, Sansão, tantos outros. Todos estes possuem bons exemplos nas suas vidas, mas todos eles caíram. Todos eles caíram e feio. Jó 32, versículo 9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Mais uma vez eu vou usar aqui a tradução literal do texto tradicional. Mesmo versículo que lê assim: os grandes homens não são sempre sábios. Os grandes homens não são sempre sábios. Temos que ter muito cuidado. Daí a importância de ficar olhando para Cristo. Daí a importância de conhecer este livro, que é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Quer conhecer Cristo? Conheça a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, ela serve como uma bússola para você olhar para Cristo e você considerar, fazer uma analogia, comparar aonde você está e aonde você deve chegar. E aí você vê quem deve ou não ser seguido. Mas quando nós olhamos para uma pessoa, para o indivíduo, e nós esquecemos de olhar para Cristo, e aquele indivíduo sai na tangente, se desvia, entra no erro e na loucura, e muitas vezes pessoas seguem, continuam seguindo aquela pessoa. Eu poderia dizer nomes de várias pessoas, não aqui, no Brasil e fora do Brasil, que tem grandes seguidores. Eu falo sobre pastores, professores, pessoas renomadas, autores, que tem um grupo de seguidores que o segue mesmo quando cometem erro, tanto na vida pessoal quanto na doutrina. Estão seguindo não Cristo, estão seguindo fulano. Uma vez, anos atrás, estava em frente àquela porta ali, começo da igreja, primeiro ano da igreja. E veio a irmãzinha, não está mais entre nós hoje, e falou assim para mim: pastor, sua mensagem hoje foi maravilhosa. Eu falei: eu sei, todas são. E ela falou: o que o senhor falou está certo, o senhor falou isso e eu acredito. Eu falei: você não deve falar porque eu falei. Eu falei porque eu falei daqui. Se eu não tivesse mostrado e provado daqui, quem já ouviu falar isso antes? Se eu pregar, ensinar, aconselhar qualquer coisa que eu não possa sustentar com o lastro da palavra de Deus,
me ignore e me chame a atenção. Alguém já ouviu falar isso aqui antes? Pronto. Tem 1, 2, 3, 4 pessoas honestas. O resto de vocês estavam dormindo, cochilando, porque a coisa que eu mais falo aqui é isso. Tá? Se eu não puder mostrar na palavra de Deus, num texto, no seu contexto, o porquê eu ensino, aconselho, prego alguma coisa, me ignore. Não me siga. E o dia que eu entrar em heresia, falei isso outro dia, foi na quarta-feira, ensinando sobre a igreja em Tiatira, no estudo sobre Apocalipse. Se um dia eu ou qualquer outro pastor ficar aqui atrás e pregar e ensinar contra esta palavra aqui, a porta está ali, saiam e não voltem mais. Se eu fizer isso, saiam e não voltem mais. É o seu direito, é o seu dever. Porque a autoridade deve estar na palavra de Deus, porque sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo, devemos olhar a Cristo e considerar aquele que sofreu essas contradições, e não a mim, não a minha pessoa. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, gente. Eu sou farinha do mesmo saco, que todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Qualquer autoridade que eu tenha vem deste livro, desta palavra. E se eu sair dela, se vocês ao me seguir, aprender comigo, ouvir minha pregação, vocês vão enxergar Cristo atrás de mim, ou na minha frente, esquece. Esquece. Mas tem gente que insiste. Eu não vou perder tempo, mas por isso dá exemplo de pastores que entraram em erro doutrinário sério, mas ainda tinham aqueles que, não, o pastor é o cara. Esses mesmos pastores, como geralmente acontece, entraram em sérios erros morais em suas vidas. Eu conheço alguns que foram presos e alguns que estão presos. Estavam seguindo Cristo. Não foram presos pelo seu testemunho a Cristo, tá? Foram presos por coisas vexamosas, vergonhosas. Olhos em Cristo. Nunca olhos de uma pessoa em um homem. A não ser, como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aí você pode ver quem você segue e Cristo sendo seguido. Está tudo alinhado. Mas como é que eu sei, pastor? Cheque aqui, ó. Mas eu não conheço a Bíblia. Aprenda, leia. Está aqui a sua bússola. Aprenda a usá-la. Veja a vida pessoal daquela pessoa. Por isso que tem um problema com fulano, que o cara escreveu um livro. Eu sei lá. Aqui na contrafolha do livro está dizendo, fulano de tal, casado, só está dizendo que é bonito e rosado na vida dele, gente. Interessante. Você só vai ler o que ele quer que você saiba. Não estou dizendo que todo mundo tem algo horripiloso para esconder. Eu só estou dizendo. Como que você conhece? Sabe quem você conhece? O pastor da sua igreja. Eu sou um livro aberto. Vocês sabem que eu moro, minha esposa, minhas filhas, eu estou aqui. Não faço segredo, não sou mistério para ninguém. Por isso que você deve conhecer e, se for de confiança, dar sua confiança ao seu pastor, o que ele ensina. Eu não estou aqui para vanglória, promoção, por dinheiro, por ganância, Eu estou aqui em obediência a Cristo, mais nada. Mais nada. Mas cuidado ao seguir pessoas maduras. Segunda categoria, olhe comigo o Salmo 1, versículo 1. Então, muito cuidado. Até na igreja. Teu irmãozinho, tua irmãzinha aí. Não estou dizendo que é o caso aqui na igreja, não. Só estou dizendo, até na igreja. Olhamos para o grande quadro, mas até na igreja, cuidado. Não a nossa, mas muitas igrejas racham de dentro. Por quê? Se levanta um ou outro irmãozinho com umas ideias meio diferentes, que não estão alinhadas com Cristo e conseguem seguidores. Aliás, já que estamos no tema, quarta-feira, quem estava aqui sabe que estamos vendo sobre a igreja em Tiatira. Lá levantou-se uma mulher
foi chamada de Jezebel, e ela criou um grupo que se desviou, estava criando heresia e mau testemunho na igreja. O que foi aquilo? Pessoas que seguiam Jezebel, e Jezebel não estava seguindo a Cristo. Eles não estavam olhando para Cristo, não estavam considerando a Cristo. E Jesus então escreveu a carta dizendo: isso eu tenho contra você, que permite que essa Jezebel faça essa bagunça toda e essa heresia e falso ensino. Acontece numa igreja também. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, olhando para Cristo, não olhe para pessoas mais maduras e sábias que você, como nós já vimos, e nem a pessoas menos maduras e menos sábias do que você. Não faça isso. Eu vou olhar o irmão fulano, porque o irmão fulano, ou o pastor fulano, não olhe para o irmão, para o pastor, olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo e eu estiver na frente, está tudo legal. Mas olhe para Cristo. Se eu não estou na frente, continue olhando para Cristo. Igualmente, não olhe para as pessoas que são menos maduras, pessoas que são mundanas. Já se foi a época em que podia-se evitar os ímpios, que podia andar, se assentar e conversar com eles, como nós lemos aqui. Bem-aventurado o homem que não anda, para e senta. Vou colocar, resumir a coisa. Bem-aventurado o homem que não anda, para e senta no conselho dos ímpios, pecadores, escarnecedores. Houve uma época que você podia ficar dentro da sua casa, você não andava, parava, sentava com essa corja. Era fácil. Esse dia já não existe mais. Isso é importante para Deus, e Deus avisa isso, como no Salmo 26, versículo 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Provérbios 4,14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Mas já se foi o dia que você podia passar de largo. Já se foi o dia que você podia evitar com tanta facilidade. Porque hoje, no mundo virtual cibernético da internet, tem possibilidade de você andar com, se assentar com, entrar na vereda dos escarnecedores sem sair de casa. Se desviar e passar largo faz referência a uma posição física geográfica. Você está aí, eu vou ficar aqui. Hoje não tem mais separação física geográfica. Você tem um celular, um tablet, um computador, uma televisão. Está ali, ó. O inimigo anda dentro da sua casa, dentro do seu bolso. Pastor, você é contra celular? Não, inclusive eu tenho um. Mas o crente precisa exercer discernimento e sabedoria. Porque ele pode estar andando, parando e se assentando com os pecadores e os ímpios, escarnecedores, e nunca chegar perto deles. É porque eu sigo fulano no YouTube. Quer seguir alguém no YouTube? Siga a Igreja Batista Metropolitana de Maceió, Alagoas. No grupo da igreja eu coloquei vários outros perfis e canais de outras igrejas que eu aprovo. Não porque a minha opinião, mas eu sei a posição, eu sei que eles estão seguindo a Cristo. Tem muita gente que eu não sei se estão seguindo a Cristo, e ao olhar direitinho, a gente claramente vê que há um desvio. Que ao considerar, fazer uma analogia, fazer uma comparação, não estão seguindo Cristo. Não precisa ir muito longe. Então, cuidado em seguir pessoas mundanas, pessoas menos maduras. Quando olhamos e comparamos, fazemos uma analogia,
com pessoas mais imaturas na fé. Quando faço essa comparação, por pior que eu seja, eu sempre vou sair mais cheiroso. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu me comparar, Júnior, me desculpa, se eu me comparar com o Júnior, eu vou me achar o cara. Eu vou me achar o super-herói dos crentes. Mas também é com o Júnior. Nada pessoal. Agora, quando eu me comparo, quando eu faço uma analogia com Cristo, eu sou um verme. Eu não sou nada. Eu sou vergonhoso. Eu tinha que ter vergonha na cara. Está vendo a diferença? Olhai para Cristo. Considerai aquele que suportou tais contradições. Quando nós olhamos para Cristo, fica difícil a gente se achar o super-herói. Quando eu olho para o Júnior, eu fico muito feliz com a minha vida cristã. Eu não sou tão mal assim. Afinal de contas, olha o Júnior. Paulo falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A coisa muda. Então não se compare com pessoas mais maduras ou que você acha que são mais maduras e experientes. E se for olhar, sempre esteja olhando para Cristo na frente deles e nem olhe para pessoas mais inexperientes e mais novas na fé e mais imaturas. Gente, todo mundo começa por baixo. Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991, vocês sabem bem disso, mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu não era esse gigante da fé que eu sou hoje. Modéstia à parte. Não era. Aliás, ainda não sou, mas a questão não é essa. A questão é que todos nós começamos. E eu espero que nós estamos crescendo no conhecimento e semelhança a Cristo. Então, se estamos crescendo em semelhança no conhecimento de Cristo, a quem devemos estar olhando? A Cristo. E não a quem está atrás da gente. Júnior. Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. O que é isso? Que pecadores são esses? São pecadores que estão querendo te atrair. Diga uma coisa, como é que você atrai alguém? Através do olhar. Ninguém vai poder atrair você se você não estiver o seguindo, não estiver olhando para eles. Inclusive, essa palavra atrair com agrados é a palavra hebraica poutar. E a mesma palavra usada em Deuteronômio 11:16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais aos outros deuses, e vos inclineis perante eles. Essa palavra vos engane é a palavra poutar, mesma palavra, que foi usada em Salmos como atrair com agrados. Atrair com agrados. Quando olhamos e nos comparamos, fazemos uma analogia com pessoas mais imaturas, menos experientes, ou pessoas mundanas. Eu não diria que o Júnior é mundano. Fiz um elogio, tá vendo? Eu não diria que o Júnior é mundano. Eu diria, e todos nós esperamos, que eu fosse mais maduro do que o Júnior. Se o Júnior é mais maduro, experiente e conhece a Bíblia melhor do que eu, então venha cá, Júnior, você é o pastor da igreja. Eu não diria que o Júnior é mundano, de modo algum. Mas quando nós nos comparamos com pessoas mundanas ou menos experientes do que nós, o que acontece é que nós vamos acabar sendo atraídos porque estamos olhando. Sabe por que um anúncio na televisão custa tão caro? Porque você está o quê? Olhando. Sabe por que no shopping, até você chegar na praça de alimentação, você tem que passar por um monte de loja? Sabe para quê? Para você
olhar. Olhar e o quê? Ser atraído. Atraído a quê? A comprar, gastar dinheiro. Nada contra isso. Mas se a gente olhar para Cristo, nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser atraídos com agrados, como diz aqui. Agora eu olho para o Júnior e me comparo com ele, eu vou parar, eu vou estagnar. Por quê? Eu sou melhor que o Júnior? Tá bom. Estou na frente do Júnior? Tá bom. Eu posso estar na frente do Júnior, mas eu estou léguas atrás de Cristo. Por isso que não olhe para quem está atrás de você. E se olhar para alguém que está na sua frente, assegure-se que você pode ver e olhar e considerar Cristo na frente deles, que é sinal de que eles também estão seguindo a Cristo. Comparados ao mundo, sempre sairemos por cima. Grande perigo. O crente olha para o mundo. Por pior que seja o crente, geralmente ele vai sair mais cheiroso que o mundo. Também está olhando para o mundo. Olhe para Cristo e se considere. Olhe para Cristo e compare. Olhe para Cristo e faça uma analogia. Senão, vamos cair em displicência. Olhe para Cristo. Ele é nossa meta. Ele é o nosso molde. Ele é o nosso modelo que devemos seguir. E por último, olhe para Lucas 6. Lucas 6. Olhando para Cristo. Se você olhar para as pessoas à sua frente, você deve ver Cristo na frente deles. Mas não olhe apenas para a pessoa na sua frente. Se o que está sendo ensinado não está alinhado com a palavra de Deus, cai fora. Não olhe para as pessoas mundanas ou imaturas que vêm atrás de você. Não olhe para eles. E também não olhe para as pessoas perdidas. Lucas 6, versículo 39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Falamos muito de não olhar para pessoas mundanas, menos maduras, e pessoas perdidas, cegas e mortas espiritualmente. Muito cuidado para não seguir um cego. Porque como diz aqui o versículo 39, os dois vão cair na cova. E tem muita gente seguindo o cego. E vai cair no buraco. O nosso destino não é aqui na terra. Nosso destino é no céu. E Cristo foi adiante. Cristo falou: eu vou preparar-vos lugar. Bom, se ele foi, então vou olhar para ele que eu chego lá. Siga Cristo. Filipenses 3,20 fala: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo para o céu, Jesus está vindo nos buscar. A nossa cidade está nos céus. Essa palavra cidade, ela não quer dizer literalmente uma cidade. Ela quer dizer a nossa cidadania. A nossa cidadania, a nossa nacionalidade está nos céus. E é interessante. Por muitos anos eu, a irmã Simone também, nossas filhas, nós moramos fora do Brasil. A irmã Simone e eu moramos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha. Mas é engraçado. Em todos esses lugares, a nossa cidadania era aqui. A gente comia feijão com arroz. A gente tínhamos costumes brasileiros. Saudades do Brasil, desejo de estar no Brasil. Por quê? Porque a nossa cidadania é aqui. Eu já encontrei muitos brasileiros nos Estados Unidos que moram fora. A grande maioria diz a mesma coisa. Eu estou aqui está bem, eu faço dinheiro, tenho emprego, aqui tem segurança, blá, 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 blá. Mas o que eles queriam mesmo, sabe o que é? Voltar para o Brasil.
Muitos não voltam porque realmente as vantagens lá, comparado com a situação aqui, mas o desejo. Crente, entenda, crente. Filho, filha de Deus, a sua cidadania é nos céus. Deve haver uma saudade. Pastor, nunca estive lá, mas deve haver um desejo de estar no céu. As coisas de Deus, os nossos hábitos, nossa vida deve refletir isso. Você vai para o exterior, vai para casa de alguém, você senta lá, a pessoa te serve um cafezinho com pão e queijo. O que você pergunta? Vocês é brasileiro? Inclusive, eu descobri que na cidade de Boston, por exemplo, esvaziaram o governador Valadares de Minas Gerais, está tudo lá. Está tudo em Boston. É impressionante. Você balança uma árvore e cai 3 mineiros. Você é de onde? Governador Valadares. Aí eu pergunto, rapaz, ficou alguém lá? É impressionante. Mas você vai lá, você vai encontrar lá supermercado brasileiro, agência de turismo brasileiro. Você vai encontrar muito brasileiro lá. Restaurante brasileiro. Você na rua, o povo falando português. Por quê? Porque a cidadania deles, eles estão lá, mas a cidadania deles é aqui no Brasil. É perceptível. A nossa cidadania celestial é perceptível? Dá para perceber? O irmão Eugene, você passa algum tempo com ele, veja como ele está trajado. Inclusive, eu agradeço, ele me deu uma camisa típica africana, de Gana, muito chique, charmosa. A gente percebe, reflete-se. O amor pela pimenta, reflete-se. Ele usa a pimenta como colírio, é impressionante. A nossa cidadania é no céu, gente. E Cristo foi na frente, nós devemos estar olhando para Ele, considerando Ele, nos comparando com Ele. E o triste é que tem muita gente perdida se passando por líder, muitas vezes se passando até por profeta e apóstolo, que de passagem eu vou dizer não existe mais. Deixa eu ler aqui rapidamente 2 Pedro 2, versículo 1. Parece que está falando dos dias de hoje. Isso Pedro escreveu mais de 2 mil anos atrás e parece que escreveu ontem. E também houve entre o povo, falando sobre o povo hebreu, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão. Por quê? Porque não estavam olhando para Cristo. Porque se estivesse olhando para Cristo, não seguiria alguém que está negando o Salvador. Mas continua. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade, o caminho de Deus está sendo blasfemado, está. Por quê? Por causa desses falsos doutores que ensinam bobagem e os seguidores que o seguem. Porque não estão olhando para Cristo, não estão considerando a Cristo. 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eu dei um exemplo outro dia aqui, real, alguns anos atrás, apareceu, eu não lembro onde que eu vi, se foi no jornal, se foi no LX, mas tinha uma igreja à venda, e estava lá, todos os lugares, som, blá, 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 lugares, tal e coisa, 50, 60, não sei quantos membros dizimistas, blá, 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 e estava à venda, gente. À venda! Me deu uma ideia. Amanhã eu vou no LX, vou colocar a igreja à venda. Absurdo, farão de vós negócio. Negócio. É politicagem, é ficar negociando. Sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. Ou seja,
O dia vai chegar. O dia deles vai chegar. Mas cuidado para não ser um desses seguidores que blasfemam o caminho da verdade, porque não estão olhando para Cristo, estão olhando para outro lugar. Muita gente salva e perdida olha para a pessoa errada. Olhe para Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Não sou eu, não é ninguém, é Cristo. Olhemos então para Ele. Para resumir esta noite. Talvez alguém no seu passado, ou alguém no seu presente, lhe influenciou de forma errada. Ontem mesmo eu falei com uma jovem evangelizando, graças a Deus o Espírito Santo permitiu que a luz penetrasse e ela foi salva, uma jovem de 15 anos. Perguntei para ela, Ângela, o nome dela. Tem certeza que isso? Ah, sim, tenho. Por quê? Ah, porque eu faço isso, aquilo, outro, a coisa, que eu vou para a igreja. E se morrer? Não, se morrer, aí a alma vai pro sono da alma. Eu falei, sono da alma? Eu falei, Ângela está toda equivocada. Aquela jovem estava seguindo alguém, mas não era Cristo. Ela estava olhando para alguém, mas não era Cristo. Tinha influenciado ela com heresias e doutrinas de perdição. Graças a Deus, que Deus me colocou no caminho dela, eu pude falar para ela sobre a verdade, ela foi salva. Mas ela foi influenciada. Alguém talvez influenciou você. Como que eu sei? Alinhe, considere, compare, faça uma analogia com Cristo e veja. Talvez alguém no presente ou no passado lhe decepcionou. Lhe decepcionou. Talvez um pastor ou alguém que você respeitava e seguia pisou na bola proverbial. Caiu feio. Fez feio. Decepcionou. Não olhe para ele. Não olhe para aquela pessoa que lhe decepcionou. Olhe para Cristo que nunca lhe decepcionará. Da importância de você seguir alguém com Cristo na frente dele. Porque se um dia essa pessoa cair, você está olhando Cristo. Mas quando você segue alguém que não está seguindo Cristo, e aquela pessoa cai, eu conheço muitos casos. De pessoas que largaram tudo. Eu estou falando de pastores que um dia eu seguia, que um dia eu respeitava, que um dia eu admirava. E pegaram tudo que eles jamais ensinaram e jogaram tudo fora. Tem gente que nem não está mais em igreja, não lê a Bíblia, não quer saber de Deus, não faz mais nada. Por quê? Ah, porque o fulano de tal fez isso e aquilo, e foi uma grande decepção para mim. Culpa dele, mas culpa sua por não estar olhando a Cristo. Culpa dele, mas culpa sua também, porque não estava olhando, considerando Cristo. Não olhe para Cristo. Talvez alguém lhe deu um mau exemplo. Cristo nunca vai lhe dar um mau exemplo. Olhando para Cristo. Considerai aquele que suportou tal afronta. Olhe para ele. Seja o que for, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Eu te garanto, se você não olhar para Cristo, estiver olhando o pastor, ou um irmão, ou uma irmã, ou um seguidor aqui, ou um apóstolo ali, eu te garanto que mais dia, menos dia, você vai ficar escandalizado, decepcionado. Como diz aqui que nós lemos no final do versículo 3. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você vai desfalecer, você vai desanimar, mas a culpa não é só de quem causou isso, a culpa é sua, porque não estava olhando Cristo. Olhe para Cristo. Considerai a Cristo. Compare-se com Cristo. Que nada nos tire o nosso olhar de Cristo. Ele é o autor e consumador.